Então, pessoal, o último vídeo a gente acabou com um erro, na verdade, que foi justamente na hora que a gente foi persistir um pedido passando um usuário dentro dele, né? Isso tudo tá no index. Deixa eu só localizar o index aqui. Pronto. O que a gente fez foi o seguinte: a gente tinha resolvido o tempo, né? Passando esse valor aqui com o tempo atual. E quando a gente passou o usuário, deu um erro. E esse erro aconteceu. Vou até mostrar o erro. Eu acho que o erro. Pronto. O erro é esse aqui. E o que ele alega, na verdade, aqui é que ele está dizendo que não tem um tratamento de cascata. E o que isso significa? Que, por exemplo, eu estou passando um usuário dentro do meu pedido e mando persistir o pedido. Só que o Doctrine não sabe o que fazer com aquele usuário que está sendo passado. O que ele se pergunta aqui é, ele fala que se trata de um objeto que ele não sabe a procedência e ele não sabe o que deve fazer, se ele deve persistir ou se ele deve ignorar, ou o que ele deve fazer. Isso porque quando a gente pegou o usuário aqui, a gente pegou esse usuário aqui que a gente criou, a gente inseriu ele aqui no banco, certo? A gente usou esse comando aqui e inseriu. Só que esse usuário que foi inserido não é mais o mesmo, essa variável que está aqui. A gente criou uma variável, inseriu ela no banco, só que ela não tem relação com a que foi. E no final desse comando insert aqui, a gente usa um flush. Ou seja, acaba a instrução aqui, certo? Uma estratégia aqui seria aumentar o escopo do flush, mas não é a estratégia que eu quero fazer agora, certo? Então, vamos lá. Passei o usuário e ele deu aquele erro. Um tratamento possível para esse erro seria você vir na classe pedido e trazer aqui algum tratamento de cascata. Por exemplo, até esse que ele mostra aqui no erro, certo? Você poderia pegar isso aqui e copiar essa instrução aqui e pôr aqui. Só que para que isso serviria? Isso serviria se o usuário fosse uma entidade dependente de pedido, certo? Por exemplo, toda vez que você fosse inserir um pedido, você inseriria os usuários, mas não é o caso. No nosso sistema os usuários já existem e a gente está vinculando eles a um pedido. Seria o caso, por exemplo, se você vai salvar uma pergunta e suas alternativas. Você precisa que, ao inserir uma pergunta, insira também as alternativas. Se eu deixar dessa forma aqui, ele não vai dar erro, mas ele vai reinserir o usuário. O mesmo usuário ele vai reinserir de novo, e não é o que a gente quer. O tratamento que eu faço, nesse caso, quando a entidade de usuário, no caso, já está no banco, o que eu faço é no DAO, eu pesquiso ela novamente e a partir do ID, certo? Deixa eu salvar aqui. Vamos aqui no pedido DAO. No caso, a gente vai sobrescrever o método que está no abstract DAO, o insert. A gente vai fazer com que ele contemple ainda essa busca, certo? E no caso, isso seria o tratamento. Isso aqui eu só estou fazendo ele chamar o método do pai. Mas além disso, a gente ainda precisa fazer ele buscar o usuário antes de fazer a inserção, certo? Que seria mais ou menos isso aqui. O que eu estou fazendo aqui é, nesse objeto que eu passei, que é um pedido, eu tenho um get, tá aqui meu objeto, certo? Ele tem um método getUsuário, que vai me retornar o usuário todo, que por sua vez eu posso pegar o ID, certo? Então eu estou fazendo um comando find para pegar pelo ID, estou dizendo qual é a entidade, no meu caso é o usuário. Daí o Entity Manager vai me retornar esse usuário, certo? E aqui, nesse escopo aqui, eu tenho o usuário persistido. Esse usuário aqui, por sua vez, ele faz sentido para o banco, certo? Então eu pego no objeto que eu ia inserir, que eu vou inserir, eu atualizo o usuário por esse novo usuário persistido e chamo o persist, certo? Eu vou executar esse código aqui, deixa eu salvar. Pronto, agora não deu erro. Se a gente for olhar aqui, eu já fiz alguns testes na verdade, mas se você for olhar esse pedido aqui, eu acabei de inserir, certo? Tá aqui o pedido 33 e o usuário 33, esse daqui, e o pedido é esse pedido 11, ele tem relação com o usuário 33. Eu vou só limpar a tabela e inserir de novo pra gente ver que tá tudo ok. Paguei os pedidos, paguei os usuários e agora eu vou reinserir.
Pronto, não deu erro. A gente tem o usuário 34 e no pedido 12 a gente está vinculado ao usuário 34. Com esse vídeo eu fecho essa parte do DAO. A gente já sabe agora como criar um Abstract DAO que tem a maioria das funcionalidades que nossos DAOs vão herdar dele, e quando é necessário a gente reimplementa algum método quando for um caso específico como esse aqui, certo? Nos próximos vídeos a gente vai sair um pouco dessa parte de persistência e vamos falar um pouco sobre o REST em si. Vamos falar um pouco da URL. Antes da gente testar com o URL, eu queria passar um pouco de PHP Unit. Mas eu já vou passar o URL afinal, porque afinal o curso é de REST, né? Então a gente tem que falar desse assunto logo, porque a gente está no curso de REST e está falando de outras coisas. Mas no próximo vídeo a gente fecha isso e aí a gente segue. Valeu pessoal, até mais.